mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus é digno de glória, digno de adoração, digno de todo louvor. Eu sinto a presença de Deus. Eu vou te falar que é prova tocar bateria e cantar. Mas Deus é fiel, Deus nos capacita, amém? Amém. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Amém. Tem alguém feliz por estar na casa de Deus aqui? Aleluia. Vamos levantar nossa voz do clamor aqui mais uma vez. Eu sinto a presença de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela sua presença, meu Pai, manifesta neste lugar. Senhor, nós não somos merecedores da tua presença, não somos merecedores, meu Pai, do teu amor, do teu Espírito, porque, meu Pai, nós somos por demais pecadores. Nós somos, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, falhamos com o Senhor, meu Pai, mas o Senhor é um Deus santo. Por isso nós não merecemos, meu Pai, mas pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor nos permite sentir o teu Espírito. O Senhor nos permite estarmos aqui hoje, estamos nessa noite. O Senhor nos permite, Pai, sentir a tua presença manifesta em nossa vida. Eu quero te louvar e te agradecer por isso, Pai, pelo teu Espírito neste lugar, por aquilo que o Senhor nos permitiu fazer, que é louvar o teu santo nome, que é agradecer o teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que nós somos criados, meu Pai, para isso, para o louvor e glória do teu santo nome, Jesus. Pois o inimigo muitas vezes ele quer distorcer esse tipo de coisa, e nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, te louvando, fazendo aquilo que nós somos criados para fazer, Pai. Eu te agradeço por isso que o Senhor tem, meu Pai, nos proporcionado. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui, eu te agradeço, meu Pai, pela tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Amém, irmãos? Aqueles que trouxeram suas Bíblias, a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu vou ser bem breve com minhas palavras. Até mesmo porque esse texto que nós vamos ler é um texto bem curto. Você cantaria com subir a música? Try that. É um texto bem curto, nós vamos ler, bem objetivo. É Lucas, no capítulo 10, no verso 38. Quem botou para dizer amém? Bem curtinho, mas eu tenho certeza que nós saímos aqui, praticamos aquilo que nós vamos aprender essa noite. Eu tenho certeza que a nossa vida pode mudar. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus que nos muda e vai de encontro ao nosso caráter. Amém? Quem quiser ficar de pé, agradeça a palavra de Deus. Se alguém estiver cansado, quiser ficar sentado também, fica à vontade, está na casa do seu Pai. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dizes que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Feche seus olhos comigo, mais uma vez, meu Senhor, é só a tua palavra, Pai, que foi lida. Eu não oro, meu Pai, pela tua palavra, porque a tua palavra é santa. Mas eu oro, meu Pai, pela minha vida, Jesus, que não sou santo. Peço a ti, meu Pai, que careço, que o Senhor venha estar me usando, meu Pai, segundo a tua vontade. Deus, quem sou eu para estar aqui, Jesus, para estar falando algo? Não sou pregador, não sou nada, mas aquilo que o Senhor falou comigo, eu quero passar para a tua igreja. Amém. No nome santo de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, para a glória do teu nome, Jesus. Irmãos, nós temos um texto aqui que é muito conhecido. Muito conhecido. Você é lido várias vezes na igreja, e a maioria das pessoas conhecem esse texto de cor. Mas eu achei duas coisas muito interessantes nesse texto, que eu vou falar nessa noite, que traz para a nossa vida, e é bênção na nossa vida. Se a gente tomar isso para o nosso conviver diário, a gente vai aprender umas coisas, a gente vai ser bênção na nossa vida. Amém? A Bíblia nos fala que Jesus, no contexto, Jesus ele vinha ensinando, ele estava no seu ministério, ele ensinava, ele curava. E Jesus se aproximou de um povoado, onde vivia Marta, Maria, que era irmã de Lázaro, era o povoado de Betânia. E a Bíblia nos fala que então Marta, Jesus então ele pousou na casa de Marta e de Maria. Só para reler aquilo que nós lemos aqui, explicando. E a Bíblia nos fala que quando
Jesus chegou lá, obviamente, Marta, ela teve uma boa intenção, ela quis servir o Senhor. Mas a Bíblia fala que ela estava muito ocupada com muito serviço. Eu lembrei de uma pessoa aqui nessa igreja, eu creio que foi mais ou menos assim que ela quis fazer. Alguém conhece, alguém já foi na casa do Joninho aqui, né, Tocha? Quando você vai na casa do Joninho, você nunca foi, vou te explicar como é que é. Eu já morei aqui há 2 anos, então é mais ou menos assim. Se você chega lá, eu falo, vem cá, vamos tomar um café. Vamos lá tomar café. Aí chega lá e coloca suco, coloca iogurte, coloca biscoito, coloca presunto, coloca peixe, peru, coloca queijo, coloca mussarela. Aí depois, estou fazer um misto aqui. Ele vai lá e faz uma pipoca, depois vai trazer o milho, coloca lá. Daqui a pouco pega um leite, coloca um chocolate. Vem cá, prova aqui, faz um pastel, fui na coxinha. Aí você come pra caramba, come ele. Depois que você acaba de comer, não, come demais aqui, ó, vem cá. E o interessante, ele não sabe que é fácil pra chegar lá. Então ele corre pra lá e corre pra cá. Cadê o Joninho? O Joninho tá ali. Até ele rapidinho já volta. Como é que foi? Foi no supermercado. Foi buscar um pão. E a gente tá lá justamente pra gente passar um tempinho com ele lá e ele fala aquela de banquete, foi pra vocês. Eu creio que foi mais ou menos assim que Marta quis fazer para Jesus. Ela teve uma boa intenção. Quando Jesus chegou na casa dela, ela quis fazer um cafezinho para o Senhor. Só que a Bíblia nos fala, vamos pro texto. Maria, sua irmã, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor e ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com um serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Ou seja, quando ela começou a fazer tudo aquilo, tinha uma pessoa que estava aos pés do Senhor. E parece que Marta não entendeu o que Jesus desejava naquele momento. Talvez Marta estava tão ocupada com as outras coisas, que Jesus simplesmente ele queria ensinar. Ele queria passar para as pessoas algo que ele vinha fazer no ministério dele. Todas as palavras que Jesus falava, eu tenho certeza que Jesus não sentou lá para ficar conversando, jogando conversa fora. Então tudo aquilo que Jesus falava ali era de vida. Jesus estava ensinando ali para outras pessoas. Porém Marta, ela estava tão ocupada com as outras coisas, pensando em agradar a Jesus, ela não percebeu que ela estava perdendo o melhor da festa. Ela literalmente escutava o que Jesus estava falando. Aí o que acontece? Marta então, ela vê que a irmã dela está sentada lá. Ela deve ter pensado assim: pô, desaforo, né? Estou aqui trabalhando. Estou para lá e estou para cá. E minha irmã está sentada ali, os pés de Jesus. Ô Jesus, mais ou menos assim que eu penso. Trazer para nossas palavras. É difícil, eu estou fazendo tudo aqui. Não tem como eu colocar uma bandeja de pão de queijo na mão, um café na outra, colocar uma coisa na minha cabeça para servir. Não tem condição. Pede para poder me ajudar. Aí foi quando Jesus falou assim: Marta, você está preocupado com muita coisa. Sua cabeça está assim, amigo. Sua cabeça está meio de coisa na sua cabeça. Calma. A sua irmã escolheu a boa parte. E isso não vai ser tirado dela. Em outras palavras, ela fez a escolha certa. Você escolheu em pensar nessas outras coisas. Você escolheu em fazer esses tipos de coisa. O que não era uma coisa ruim. Eu quero trazer isso para a nossa vida nessa noite de uma forma bem simples e básica. Que a gente muitas vezes é assim. A nossa vida cristã. A nossa vida cristã muitas vezes é que assim. Vou colocar aqui o crente Marta e aqui o crente Maria, para a gente poder entender. Vamos para o crente Marta. Muitas vezes, eu vou também citar outro exemplo do pastor Cássio, interessante. Mas muitas vezes a gente pensa que servir a Deus, com a vida cristã, é você viver, como diz os paulistas do Brasil, na correria. Né? Às vezes a gente faz de tudo na igreja. Às vezes ajuda todas as pessoas. Às vezes você na igreja você é um bombril, um multiuso. Você está no grupo de jovens, você está no grupo das mulheres, você está no grupo dos homens, das mulheres não tem jeito. Você está no grupo das mulheres, você está no grupo do teatro, você está no evangelismo, você está naquilo tudo. Mas, muitas vezes, você não para para escutar a pessoa que falar. Não sei se você reparou, como que hoje em dia as pessoas andam preocupadas. Parece que a gente chega na igreja e muitas vezes, não sei se alguém já viu aqueles desenhinhos, quando a pessoa, por cima dele tem um balãozinho assim, e aquele balãozinho, você vê o pensamento daquela pessoa, parece que é mais ou menos assim. A pessoa hoje em dia já chega perante o Senhor com o pensamento de todas as coisas.
estou pensando aquilo, eu tenho que investir aqui, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que não sei o que lá, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ajudar ali, eu tenho que fazer aquilo. E essas pessoas às vezes não param com uma simples coisa: escutar o que Jesus fala. Simples. Uma coisinha só que Jesus fala. Eu achei interessante. Passou o caso disso uma vez. Passou Planta Café no Brasil. Ele disse uma vez, quando ele tem vontade, quando ele foi no Brasil, ele tem vontade de conversar com cada pessoa que estiver trabalhando para ele lá, de anotar tudo que ele quer, que aquela pessoa quer comer, ou estar lá conversando com ele. Eu fiquei imaginando, você já imaginou se essa pessoa está trabalhando para você e você começa a bater um papo com ele assim? Vamos supor que ele está aqui, ele estava colhendo café, né? Está trabalhando duro. Puxa, trabalhando duro, e passou a ver que está trabalhando duro. Aí chega e fala assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Como é que está a colher de café? Poxa. Aí passou a pergunta de novo: como é que está a colher de café? Tá boa? Continua. Não responde, nem dá atenção para o que ele está falando. O que será que o pastor queria naquele momento? Será que ele queria que ele colhesse o café ou que ele respondesse? Ou que ele escutasse o que ele estava falando? Às vezes, não é o que a gente faz demais. Não estou dizendo que a gente deve fazer. Mas às vezes o Senhor quer que a gente pare, reflita e escuta o que o Senhor está falando. Você já reparou que muitas vezes a gente chega na igreja, todas as coisas acontecem para a gente poder sair quando Deus está falando. Tudo tira o nosso foco, porque a nossa cabeça está mil. Está mil. E nessa noite Deus está te falando assim: relax. Relax. Calma. A melhor parte está aqui. É muito fácil nós sermos líderes de todos os departamentos da igreja. Mas, se nós não temos um devocional com Deus, a gente está perdendo nosso tempo. Por quê? Deus às vezes só quer falar conosco. E é mais interessante disso tudo, irmãos, que infelizmente, não sei se você reparou comigo aqui, mas enquanto Maria estava se deliciando, né? Imagina Maria assim no pé de Jesus, só olhando para ele assim. Enquanto ela estava se deliciando aquilo que Jesus estava falando, Marta vai e fala assim: tá vendo? Eu estou fazendo tudo aqui, ela não está fazendo nada. Preguiçosa. Infelizmente, irmão, é sempre aqueles que sempre faz tudo que quer apontar o dedo para quem está fazendo. Irmãos, quando você faz o que você faz para Deus, você faz porque você tem um coração aberto para fazer. Não critica aquele que não está fazendo, porque talvez aquela pessoa não está fazendo aquilo que você pensa que ele suposto estar fazendo, mas ele está lá assim, de olho naquilo que Jesus está fazendo. Para a nossa vida cristã, é necessário nós aprendermos com Jesus. É necessário a gente escutar o que Jesus está falando. Então nessa noite eu te convido a você não ser um crente Marta, ser um crente Maria. Mas como assim? Muitas pessoas que têm ministério pensam que o ministério é você fazer de tudo relacionado à igreja. E às vezes não para aprender com Jesus. O presidente Jordano, em uma das suas ministrações aqui, ele fez um exemplo com o Pablo muito feliz da parte dele. Eu achei tremendo. No decorrer da mensagem dele, ele pediu, não sei se a minha lembra, nós estávamos na outra igreja. Ele chegou e falou assim: Pablo, fica de pé para mim aqui. No mesmo tempo o Pablo se pontificou, porque ele automaticamente percebeu que ele estava fazendo parte da mensagem. O Pablo pegou, se pontificou e ficou de pé. Aí ele pegou e falou assim: vem aqui perto de mim agora. Ele pegou e foi lá perto dele. Fique de lado do meu lado aqui. Aí o Pablo ficou. Daí a pouco ele pegou e falou assim: vai ali buscar água para mim. E continuou pregando, falou o que ele estava fazendo. Enquanto ele estava pregando, o Pablo foi lá, buscou a água dele. Aqui, obrigado. Daí a pouco, fica do lado direito aqui. Ele foi lá, ficou do lado direito. Vai lá dar uma volta na igreja. O Pablo dá uma volta na igreja. Isso no decorrer da mensagem dele. No final da mensagem dele, ele chegou para o Pablo e falou assim: Pablo, qual que é o meu nome todo? O Pablo não sabia responder. Pablo, qual que é a minha cor predileta? O Pablo não sabia responder. Então é mais ou menos assim: quando a gente não para escutar o que Jesus está falando, nós não temos intimidade. Você pode viver para lá para cá, fazer de tudo. Mas às vezes Deus só quer ser escutado. Às vezes Deus está falando conosco e a gente está assim, tampando nosso ouvido. Às vezes nós damos mais a valor
aquilo que nós pensamos que nós temos que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que investir no Brasil. Glória. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que investir no Brasil. Eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que fazer aquilo. E aquilo, a gente perde até cabelo, né? Aquilo. O pensamento todinho daquilo que você tem que fazer no decorrer da vida. O tempo está passando, eu tenho quantos anos de América, eu estou trabalhando, até agora não consegui nada, ou até agora eu consegui demais, você está com a cabeça naquilo, e Jesus só está falando. E a gente não está escutando Jesus falando. Mas como que eu escuto Jesus? Simples. Nosso devocional. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus é viva. E é interessante, porque a palavra de Deus, mas se eu trazer isso para os irmãos, eu tenho que falar comigo. Você está pensando que eu estou ministrando aqui, que eu estou 100%? Não é. Porque muitas vezes eu vou recitar o meu cotidiano na igreja. Eu sou o líder do louvor. Então, geralmente eu estou aqui todas as quartas, sexta e domingo. Sou bem ativo na igreja. Mas às vezes passa semanas que eu não leio a Bíblia. Às vezes passa tempo sem eu jejuar. Muitas vezes passa 2, 3, 4 dias sem eu falar com Deus. E esse momento que Jesus queria falar comigo, eu estava na correria. Estou trabalhando no estúdio, gravando música evangélica, estou trabalhando outra coisa, estou tocando em outra igreja. A vida está sempre ativa. Supostamente na obra de Deus, eu estou como Marta. E Jesus está me chamando muitas vezes. Vem conversar comigo, vem para as madrugadas, vem de noite. Quantas vezes, irmãos? Não responde para mim não, mas quem que orou antes de dormir ontem à noite? Não responde para mim não. Quem que leu a Bíblia hoje? Quem que falou com Deus hoje? Em outras palavras, quem que se dispôs a escutar o que Deus está falando hoje? Então você vai pensar, mas será que eu vou escutar a voz de Deus assim falando comigo, do jeito que eu estou escutando o Pedro falando? Tem gente que escuta. Mas o natural, a palavra de Deus. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, ela vai de encontro a gente. Por que Jesus disse que ela escolheu a boa parte? Porque ali ela estava aprendendo palavras de vida para ela. Eu tenho certeza que as palavras que Jesus ensinou a ela e que ela aprendeu, não só ela, as pessoas que estavam lá, foram palavras para toda a sua vida. E se a pessoa estivesse preocupada com um pão de queijo aqui, né? Um copo de café do outro lado. Estou chegando, o pãozinho está no forno, até ali, vai lá. Aí abana o negócio, está pegando fogo, corre para lá, e Jesus está falando. Eu tenho certeza que ela não teria aprendido, se ela estivesse preocupada. E mais interessante, que Jesus falou assim: todavia, uma apenas é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Em outras palavras, ela escolheu me escutar, ela vai escutar o que tem que falar. Deus é fiel, irmãos. Cabe a gente como cristão, como ser humano, na nossa vida cristã e na nossa vida secular, parar para escutar o que Deus está falando conosco. Isso vai nos ajudar em decisões. Por que muitas vezes a pessoa toma decisão errada na vida? Porque não escutou aquilo que Deus quis falar para ela. Simples. Então nessa noite a palavra de Deus para a sua vida é essa: relax, calma o seu coração, não pense que o mundo vai acabar amanhã, não. Calma, escuta a palavra de Deus para a sua vida, uma brisa suave. Tem muita gente que muitas vezes está com o coração a mil, afoito, está pensando o que vou fazer amanhã, as contas estão chegando. Jesus falou que Deus alimenta os passarinhos, Deus veste a erva do campo. E olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Então não fica afoito. Relax. Deixe que Deus está com tudo no controle. E escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Escutar Jesus falando. Amém? Fique de pé comigo. Eu falei que eu ia ser bem breve. Eu não sei nada sobre a sua vida particular. Grandes pessoas aqui eu conheço, mas muito pouco no particular. Mas eu tenho certeza que se Deus me levou nesse texto,
me levou a falar o que foi falado aqui, porque tem pessoas que estão afoitas. Tem pessoas que estão perdendo a paz com muitas coisas do coração. Eu não sei se é você essa pessoa. Se for você, se você deseja amar o seu espírito, vem aqui à frente, vou estar orando por você. Às vezes você quer receber uma oração nessa noite. Você está com o coração apertado. Tem muita coisa acontecendo de ruim e você não sabe o que fazer. Nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Você escolheu o melhor. Você está na casa do Senhor. E aqui Deus está falando contigo. Então não sei, talvez se você quer vir, ou talvez se você está ganhado, baixa a sua cabeça. O fato de a gente pedir muitas vezes para você vir aqui à frente é um passo de fé. Você toma um passo de fé e mostra a Jesus: eu creio que eu vou sair daqui renovado. Eu creio que vou sair com o coração limpo, minha mente vazia de toda preocupação. E vou começar a preocupar e escutar o que você está falando. Eu vou te perguntar mais uma vez: você quer vir aqui, você quer uma oração? Os obreiros, o pastor, todo mundo vai estar orando por você nessa noite. Mas você não quer, eu vou estar fazendo oração, vou estar passando a palavra para o pastor. Amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque tu és um Deus grandioso. Eu sei que o Senhor falou nessa noite. A tua palavra jamais volta vazia. A palavra jamais volta vazia. Deus, não importa quem seja que esteja pregando, a tua palavra jamais volta vazia. É uma semente que ela plantada em terra boa, essa semente vai germinar. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha estar, meu Pai, acalmando o coração, meu Pai, da tua igreja. Muitas pessoas vêm entrar, meu Pai, afoito, preocupado com muitas coisas, Jesus. E nessa noite elas venham parar muitas vezes para te escutar. Escutar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Escutar a tua voz sussurrando conosco. E aprender os seus ensinamentos, Pai. Eu quero te louvar, te agradecer, no nome santo de Jesus.